Neste vídeo, a gente vai focar sobre o que é o espelho esférico e as características das imagens formadas por esses espelhos esféricos. Para dar origem ao espelho esférico, nós teremos uma esfera completamente espelhada. Dessa esfera, se nós cortarmos um pedacinho dela aqui, nós formaremos uma calota espelhada. Essa calota, ela pode dar origem a um espelho côncavo ou convexo. Para o meu espelho côncavo, a parte refletora, ela estará na parte interna da superfície. Aqui, essa partezinha daqui de dentro será o meu espelho. Já o meu espelho convexo, a parte que reflete será a parte externa. Aqui, essa daqui vai ser a parte que reflete. Mas quais são as características de um espelho esférico? Perceba que esses dois espelhos, eles têm origem uma esfera. E essa esfera, ela tem um centro. E é justamente por isso que a gente vai dizer que tanto o espelho côncavo quanto o espelho convexo, eles possuem um centro de curvatura. A gente pode colocar esse centro de curvatura aqui, se for necessário. Além disso, essa reta em que eu desenhei aqui, ela é conhecida como eixo principal. É como se fosse o chão, é onde o meu espelho ele está apoiado. Onde o espelho encontra o meu eixo principal, nesse pontinho aqui, nós chamamos esse ponto de vértice do espelho. Além disso, entre o vértice e o centro de curvatura, nós teremos o foco do meu espelho. O foco do espelho é sempre onde todos os raios de luz vão convergir. Os raios batem nesse meu espelho e são refletidos para o foco. Além disso, a distância entre o vértice e o meu centro de curvatura é chamado de raio de curvatura do meu espelho. E o foco, ele fica exatamente entre o centro e o vértice. Então, é por isso que a gente pode dizer que o raio de curvatura é igual a 2 vezes o foco desse espelho. Tome cuidado apenas com o espelho convexo. Por quê? Porque a parte espelhada, ela tá aqui, ó, no exterior da minha esfera, certo? Mas eu coloquei aqui que o centro está nessa posição e o foco está aqui. Mas é comum que em alguns livros e exercícios nós também tenhamos algum centro aqui fora e aqui seria o meu foco. Não tem problema. Só toma cuidado porque tá vendo que aqui eu tenho o lado esquerdo do espelho e o lado direito? Isso significa que o meu foco ele não é acessível para a pessoa que está parada na frente do espelho convexo, certo? É por isso que toda vez que a gente for fazer alguma conta, alguma equação com o espelho convexo, a gente vai deixar o foco sempre negativo. Por que é negativo? Porque esse foco está lá do outro lado do meu espelho. E como eu não consigo entrar nesse espelho para ter acesso ao foco, eu sempre vou considerar como se ele fosse negativo. E é justamente por isso que o meu espelho convexo, ele sempre formará imagens virtuais. O que significa dizer que uma imagem ela é virtual? Significa que você não tem acesso a ela, porque ela é formada atrás do espelho. E é justamente por isso que nas equações da posição da imagem, ela também vai ser negativa, porque a imagem ela vai estar em algum lugar aqui, ó, do outro lado. Além disso, essa imagem, além dela ser virtual, ela sempre vai ser menor que o objeto real e direta ou direita. O que significa isso, ser direta ou direita? Significa que a imagem não vai ser formada de cabeça para baixo. Se você se olha em pé no espelho, você vai se enxergar em pé no espelho. Imagina que você está segurando uma colher.
Na parte convexa da colher, você se enxerga de cabeça para baixo. Já na parte convexa, você sempre vai estar direito, ou seja, se você está em pé, vai se mostrar de pé. Já o espelho côncavo, ele pode formar diferentes tipos de imagem, e eu recomendo que você decore como que serão formadas essas imagens, porque vai ajudar muito na hora de resolver a questão. Então, temos aqui o eixo principal desse meu espelho côncavo. Nós temos o espelho côncavo aqui. E também nós teremos o foco desse espelho e o centro desse espelho. Nas questões, o exercício vai dizer para você que um objeto será posicionado em alguma dessas 3 posições ou 4 posições. Quais serão elas? Entre o vértice e o foco, em cima do foco, entre o foco e o centro, em cima do centro e além do centro de curvatura desse espelho. E para cada uma dessas situações, nós teremos um tipo de imagem diferente. A imagem para um espelho côncavo, ela será apenas virtual quando você coloca o objeto entre o vértice e o foco. Apenas aqui ela será virtual. No restante, em todas as outras posições, a imagem ela será real. O que significa uma imagem ser real? Significa que essa minha imagem, ela literalmente consegue ser projetada numa parede ou em algum lugar. Você consegue acessar essa imagem porque ela é real. E quando o objeto ele está entre o vértice e o foco, a minha imagem ela vai ser maior. Entre o foco e o centro, ela também vai ser maior. A partir daqui, a nossa imagem começa a diminuir. Se você coloca o objeto no centro, ela vai ser de mesmo tamanho. Então, se você tem 1,80 m e você estiver no centro, você vai ver a sua imagem com 1,80 m também. Então, aqui é mesmo tamanho. Além do centro, a minha imagem ela fica menor. Além disso, entre o vértice e o foco, é a única posição em que a minha imagem ela é direta ou direita. Em todas as outras posições que você se enxergar, a sua imagem ela vai estar invertida. Ou seja, quando você se olha no espelho, você não vai se ver da maneira como está. Você vai se ver de cabeça para baixo, invertido. Tá, mas eu não falei quando o objeto está em cima do foco. Quando o objeto ele está em cima do foco, nós não temos imagem sendo formada. Ou então você pode dizer que a imagem formada ela está no infinito. Então você não consegue enxergar. Quando nós falamos de cálculo com o espelho côncavo, sempre se lembre que aqui o foco ele é positivo. Se a minha imagem ela for real, se você souber que ela é real, a nossa imagem, posição da imagem será positiva. E se ela for virtual e você souber disso, você vai colocar que a posição da imagem é negativa. Por quê? Porque a imagem será formada atrás do espelho e você não tem acesso. Como ela está lá do outro lado, você coloca um sinal negativo, certo? Então, esses aqui são os princípios básicos de um espelho. É um resumo do resumo, certo? Muito obrigada e é isso.